Boa tarde, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dando continuidade, nós vamos ver um texto que está no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 36, e diz o seguinte: Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. E continua com outras situações. E aí os discípulos perguntam: Senhor, quando foi que isso aconteceu? Quando fizemos isso? E ele responde no versículo 40: O rei responderá: Digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre assistência ao enfermo e o enlutado. Então, como é que nós podemos ajudar pessoas que estejam passando por enfermidades ou pessoas que estão vivendo um luto? Então, primeira coisa é empatia. E empatia significa tentar compreender sentimentos e emoções. É tentar sentir-se no lugar do outro, sentir o sofrimento do outro. Também tem a compaixão, que é um sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem. É um desejo de diminuir aquele sofrimento. O que eu posso fazer para diminuir esse sofrimento? E quando nós vemos isso daí, nós vemos, por exemplo, no Evangelho de João, quando da morte de Lázaro, nós vemos ali que Maria estava ali em sua casa chorando e diz que os judeus estavam ali consolando ela quando Jesus chegou. Depois Marta vai ao encontro de Jesus e ela diz: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. E um pouco mais adiante nós vemos ainda nesse texto que Jesus se perturbou no seu espírito quando viu ali Marta e Maria e as demais pessoas chorando por causa da morte de Lázaro. E depois tem um menor versículo da Bíblia que diz: e Jesus chorou. Jesus sentiu a dor, sentiu o sofrimento, ele sentiu compaixão, ele sentiu empatia por aquele sofrimento. E nós devemos fazer da mesma forma também com aqueles que estão passando por enfermidades e por luto. Devemos saber ouvir e compreender as pessoas, sentir a dor dela, saber ouvir, deixar ela falar, deixar ela desabafar, encorajar espiritualmente, levar essa pessoa a crer, a confiar em Deus, a ver que Deus tem um propósito, mas sem ali ficar pressionando, sem ficar tentando forçar, mas no tempo devido, dentro do momento daquela pessoa. Encorajar espiritualmente essa pessoa a permanecer firme no Senhor. Se a pessoa não é evangélica, é um momento de você compartilhar da salvação em Cristo Jesus. E se a pessoa está com alguém ou ela mesma enferma, não faça afirmações levianas de cura, se de repente o propósito de Deus não é esse. Você não pode fazer afirmações de coisas que de repente não vão acontecer. Ainda ajudar a encontrar consolo em Deus. Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza em todos os momentos. E crer na soberania e vontade de Deus. Deus tem um plano, Deus tem um tempo para cada um de nós. Quando nós vemos em Lucas, capítulo 7, fala da viúva de Naim. E diz que ela estava saindo da cidade para enterrar o seu único filho, uma mulher viúva com um único filho, e ela estava com uma multidão saindo da cidade, ali chorando, levando aquele único filho. E Jesus parou, Jesus tocou naquele caixão e diz que ali Jesus, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Então nós, como servos do Senhor, temos que ser instrumentos de Deus no momento de dor, de sofrimento do próximo. Nós temos que sentir a dor do próximo. A palavra de Deus diz que nós somos um corpo e se um sofre, todos sofrem. Então, o nosso papel como servos de Deus é sermos instrumentos nas mãos dele, no momento de luta, no momento de dificuldade, de podermos ser ali aquele irmão que vai ajudar o outro a se reerguer, a continuar a sua vida, deixando realmente Deus nos usar para sermos instrumentos e abençoadores destas vidas que estão passando por esta luta. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê sensibilidade para estarmos agindo desta forma dentro do corpo de Cristo ou mesmo fora dele, aquelas pessoas que aparecerem no nosso caminho. Vamos orar? Pai querido, eu te louvo e te agradeço pelo teu grande amor,
pela tua fidelidade para com as nossas vidas. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a sermos sensíveis, a amarmos os nossos irmãos, a sermos instrumentos, a termos realmente compaixão e a podermos falar do teu amor, da tua graça, da tua salvação, da tua soberania àqueles que estão passando por um momento de enfermidade ou de luto. Nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe. Amanhã nós então finalizamos o caso de enfermidade e luto, o tema que nós estamos discutindo nesta semana. Deus abençoe.